Boa noite, alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Então, hoje, nós vamos falar sobre a Lei 5.000, né, 905, de 73, do 12 de julho de 1973. Então, essa lei, ela dispõe aí, né, sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e de outras providências. Ou seja, lembra que eu falei na aula anterior sobre o Conselho Regional de Enfermagem, tá? Então, esse conselho, ele é justamente, né, ele foi criado para nos resguardar enquanto profissional. Então, o presidente da República, tá? Faça saber que o Congresso Nacional decreta sanciona a seguinte lei. No artigo 1, são criados os conselhos de enfermagem, que é o COFEN, e os conselhos regionais de enfermagem, que é o COREN. Né? Eles são constituídos em conjunto, obviamente, juntamente com a autarquia, vinculado tanto ao Ministério do Trabalho quanto à Previdência Social. Então, esses conselhos, o conselho do COFEN, ele gera as regras, tá, para os técnicos de enfermagem, por isso que é COFEN. E o COREN, ele prescreve regras para o enfermeiro, mas trabalham em conjuntos. Artigo 2, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores dos exercícios da profissão de enfermeiro e das demais profissões, compreendidas no serviço de enfermagem. Não falei tanto de técnico quanto de enfermeiro. O artigo 3, né? No artigo 3º, o Conselho Federal, do qual ficam subordinados os conselhos regionais, que terá jurisdição em todo o território nacional, em sede na capital da República. Ou seja, é uma hierarquia. Conselho regional, Conselho Federal, aí vem os conselhos regionais, tá? Ou seja, o Conselho Regional de Pernambuco, o Conselho Regional do Estado do Pará, do Estado do Ceará, do Estado da Bahia. Então, aí são desvinculados, mas que todos têm que seguir aí o Conselho Federal. Então, no artigo 4, né, ele diz que haverá um conselho regional em cada estado do território, como eu falei anterior, com sede na respectiva capital do Distrito Federal, que no caso é o Conselho Regional. O parágrafo único, né, é o parágrafo que o Conselho Federal poderá, quanto ao número de profissionais habilitados na unidade da federação, for inferior a 50. Aí ele determina a formação de regiões, compreendendo mais de uma unidade. O artigo 5º, ele fala sobre o Conselho Federal ainda, né? Esse conselho terá 9 membros efetivos, 9 membros ali trabalhando junto, né? Igual ao número dos suplentes. De nacionalidade tem que ser brasileiro. E portadores de diploma de curso de enfermagem de nível superior. Ou seja, obrigatoriamente, esse Conselho Federal, esses membros efetivos, eles são da área de enfermagem, são enfermeiros. Artigo 6º, o membro do Conselho Federal e respectivos suplentes serão eleitos por maioria dos votos em escrutínios, né, secreto na Assembleia dos Delegados Regionais. Essas pessoas que vão votar são justamente nós da classe de enfermagem. Tá? No artigo 7º, o Conselho Federal elegerá dentre seus membros, né, que esses membros ali, os membros já fixos, aí ele vai simplesmente eleger em sua primeira reunião
um presidente, um vice-presidente, o primeiro e o segundo secretário e o primeiro e o segundo tesoureiro. Então, todos esses, obrigatoriamente, ele tem que ser da área de enfermagem. No artigo 8º, né, o que o artigo 8º defende, ele fala sobre a competência aí desse Conselho Federal. O que compete esse Conselho Federal realizar? O que é que ele vai fazer, né? Ele vai aprovar os regimentos internos e dos conselhos regionais, né? Vai instalar os conselhos regionais aonde não tem, tá? Nos estados aí, elaborar o código de ontologias de enfermagem ou alterar, onde ele vai dizer o grupo de enfermagem, o técnico de enfermagem, eles vão ter que seguir essa regra, seguir esse regime. E aí vai colocar ali, e nós, enquanto enfermeiro e técnico, vamos ter que seguir a risca. Baixar provimentos e expedir instruções, né, isso, para uniformidades de procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais. Quinto, né, dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais, ou seja, esses conselhos regionais, eles vão trazer aí dúvidas para esse Conselho Federal, onde eles vão ter que dar respaldo e simplesmente, como é que eu posso falar? Dar a resposta que o Conselho Regional está querendo. Apreciar em grau de recursos as decisões dos conselhos regionais. No 7º, instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e das insígnias da profissão, que são as carteirinhas. Pronto, nós temos as nossas, quando vocês terminarem, vocês vão ter que ir se inscrever no COFEM. Quando chegar no COFEM, ele vai te dar um número de inscrição. Esse número de inscrição é seu número profissional, tá? Identidade profissional. E toda vez que vocês cometerem algum erro, esse número ele vai ser pontuado pelo esse número de inscrição. Então, é um número que nós devemos até decorar, é uma identidade, só que é uma identidade profissional. Homologar, suprir ou anular atos de conselhos regionais. Se ele vê que o conselho regional ele não tomou a atitude correta, ele não foi bem ali nas regras, ele não colocou, por exemplo, ele puniu uma pessoa errada, então o Conselho Federal ele pode chegar e pode dizer assim, não, está errado. Não vai ser punido esse técnico ou essa enfermeira, não vai ser punido, tá? Então, ele pode retirar aí, a qualquer momento, regras, né? Anular atos que esse Conselho Regional, ele possa vir a cometer. Aprovar anualmente as contas e as propostas orçamentárias da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. 10º, promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. 11º, publicar relatórios anuais de seus trabalhos, convocar e realizar eleições para a sua diretoria, exercer as demais atribuições que eles foram conferidas por lei, Então, esse Conselho Federal, ele tem por obrigação seguir aí, ter essa competência em cima aí desse artigo. No artigo 9º, o mandato dos membros do Conselho Federal será honoríficos e terá a duração de 3 anos, admitida uma reeleição, ou seja, eles vão receber, por estar ali participando daquele membro do Conselho Federal, e eles podem passar, a duração são 3 anos, a lei comandando,
nesse membro e pode ser permitida aí uma reeleição, ou seja, mais 3 anos aí comandando, permanecendo aí nesse membro. Artigo 10º, a Receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de quê? Quem são essas pessoas? Quem pode participar? Quem pode estar inserida aí dentro desses membros? Então, 1/4 da taxa de expedição das carteiras profissionais. Me desculpe, falando sobre honoríficos, que são dinheiros, tá? São valores e como é que vai ser repassado. Não, aí não é o quadro, desculpe. Então, primeiro, 1/4 da taxa de expedição de carteiras profissionais, é isso. 1/4 das multas aplicadas no Conselho Regional, que são as multas que nós podemos levar, onde nós vamos pagar, tá? Aí tem o grau dessa multa, se é gravíssimo, se é grave, tá? Então, em cima disso é que eles recebem, né, esse dinheiro. 1/4 das anuidades recebidas pelos conselhos regionais, ou seja, quando anualmente nós pagamos essa carteira e esse dinheiro vai aí, né, para essa federação e daí vão ser pagas, né, o salário desses membros. Doações e legados, subvenções oficiais e rendas eventuais. Parágrafo único. Na organização dos quadros distintos para a extinção do profissional, o Conselho Federal de Enfermagem adotará como critério no que couber. E isso está disposto na Lei 2604, de 17 de setembro de 1955. Gente, lei cai muito em concurso, tá? Lei da nossa parte, enquanto profissional, cai muito, tá? Isso não é besteira, isso é realmente muito importante. Artigo 11. Os conselhos regionais serão instalados em suas respectivas sedes, né? Com 5 a 21 membros e outros tantos suplentes. Todos de nacionalidade brasileira, todos obrigatoriamente têm que ser brasileiros, tá? Na proporção de 3/5 de enfermeiros e 2/5 de outros profissionais dessas mesma categoria, do pessoal de enfermagem reguladas em lei. Então, esse membro, né, esse membro ele tem que ser obrigatoriamente da enfermagem, tá certo? Tem que ser profissionais da enfermagem para participar aí desse conselho. Parágrafo único. O único, né, é o número de membros dos conselhos regionais será sempre ímpar e a sua fixação será feita pelo Conselho Federal, em proporção aos números de profissionais inscritos. Artigo 12, né, os membros dos conselhos regionais e respectivos suplentes serão eletivos, né, por voto pessoal, secreto e obrigatório, em época determinada pelo Conselho Federal e a Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim. Então, esse conselho ele vai determinar aí quando vai haver aí essa eleição. Inciso 1. Para a eleição referida neste artigo, serão organizadas chapas separadas, uma para enfermeiros e outra para outras demais categorias de enfermagem, podendo votar em cada chapa, respectivamente, os profissionais referidos no artigo 11. Então, tem a chapa dos enfermeiros, e aí os enfermeiros vão votar nesses enfermeiros que vão estar ali naquela chapa para participar, para ser um dos membros. E os de técnico de enfermagem vai votar na classe dele, no seu respectivo, não é isso? Chapa. Inciso 2. Ao eleitor que sem causa justa deixar de votar nas eleições
referida neste artigo, será aplicado pelo Conselho Regional multa em importância correspondente ao valor da anuidade. Professora, isso realmente, isso voga mesmo? Isso é verdade? É verdade, tá? Eu vou dar o exemplo da minha pessoa. Esse ano era para votar, né, nesses membros. E o que aconteceu comigo? Para que você possa votar, a gente tem que tem que ter pago aí essa anuidade, que todo ano vem para a gente. Então, eu acho que eu parcelei em duas. Paguei a primeira e acabei esquecendo de não pagar a segunda. Então, quando eu fui votar, quando eu coloquei lá o meu número de inscrição, aí já vem a mensagem falando que eu estava inadimplente. E eu não voltei, e então eu tinha que regularizar aí esse débito, senão eu não poderia votar. E o que aconteceu? Não voltei e com certeza vai ter essa multa para me pagar. Artigo 13. Cada Conselho Regional elegerá seu presidente, secretário, tesoureiro e admitirá a criação de cargos de vice-presidente, segundo secretário, segundo tesoureiro, para conselhos por mais de 12 membros. Ou seja, isso é o Conselho Regional. Então, cada Conselho Regional, o Conselho Regional do Pernambuco, vai fazer ali sua chapa, tá? Que são justamente esse aí, o presidente, secretário e vice-versa. E no artigo 14, né? O mandato dos membros dos conselhos regionais será honorífico, ou seja, vai ser gratificado, eles vão receber e terá duração de 3 anos, admitido mais por uma reeleição, tá certo? Passa 3 anos e aí pode permanecer mais 3 anos. Então, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Então, voltei, né? Artigo 16. A renda dos conselhos regionais será constituída de quê? Né? Aí sim forma-se a mesa, né? Forma-se realmente quem vai poder participar aí dessa renda. 3/4 da taxa de expedição das carteirinhas profissionais, tá? 3/4 das multas aplicadas, 3/4 das anuidades, doações e legendados, subvenções oficiais de empresas ou entidades particulares, rendas e eventuais. No sétimo, né, o Conselho Federal e o Conselho Regional eles deverão reunir-se pelo menos uma vez mensalmente. Né? Parágrafo único. O conselho que faltar durante um ano, sem licença prévia do respectivo conselho, as 5 reuniões, né, perderá o mandato. Então, durante o ano, se durante esse ano você, enquanto participante do conselho, você faltar, tiver 5 faltas, você vai perder aí o cargo. Artigo 8º, aos infratores do Código de Deontologia, né, poderão, né, ser aplicadas as seguintes penas, tipo, advertência verbal, que esse conselho regional, esse conselho vai chamar esse profissional e vai falar verbalmente, tá? E vai apenas como fosse um tipo de aviso, tá avisado. Obviamente que vai ter multa, né? Vai ter censura, suspensão do exercício profissional caso essa advertência ela não venha a cumprir e pode até ser cassado aí o direito de exercer a profissão. Ou seja, se isso acontecer, não vai poder mais exercer o cargo. Mas, professora, começo tudo do zero, eu posso? Não pode. O seu nome está ali já em vermelho, mostrando que você não
e você teve alguma coisa assim, não pode mais exercer. Acabou. Não tem como. O inciso 1, né? As penas referidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 deste artigo são das alçadas dos conselhos regionais, né? Referida no inciso 5 do Conselho Federal, ouvindo o Conselho Regional interessado, ou seja, até o inciso 1 até o 4, quem comanda é o Conselho Regional. O quinto, quem comanda, quem diz essa cassação é o federal. Os valores das multas, bem como as infrações que implicam, né, nas diferentes penalidades, serão disciplinados no regimento do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Artigo 19. O Conselho Federal e o Conselho Regionais terão tabelas próprias de pessoal, cujo regime será o da consolidação das leis do trabalho. Artigo 20. A responsabilidade pela gestão administrativa e a financeira dos conselhos caberá aos respectivos diretores. Artigo 21. A composição do primeiro Conselho Federal de Enfermagem, com mandato de 1 ano, será feita por auto de Ministro de Trabalho e Previdência Social, mediante indicação em lista tríplice, né, da Associação Brasileira de Enfermagem. Parágrafo único. Ao Conselho Federal, assim constituído, né, caberá a ele o quê? Além das atribuições previstas nesta lei, ele vai ter que promover as primeiras eleições, né, isso, para a composição do Conselho Regional e instalá-los. Além também de promover as primeiras eleições para a composição do Conselho Federal até 90 dias antes do término do seu mandato. Então, gente, aqui vamos finalizando, tá? Artigo 22. Durante o período de organização do Conselho Federal de Enfermagem, o Ministro do Trabalho e a Previdência Social lhes facilitará, né, a utilização do seu próprio pessoal, no caso, material e local de trabalho. Artigo 23. Esta lei, né, entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição ou em contrário. Então, a lei, né, que foi fundada aí em Brasília, né, pelo presidente, 12 de julho de 1973. Então, gente, aqui termina a nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não gosto muito de aula gravada, mas eu me esforcei muito. Então, para que isso vale a pena eu estar aqui gravando para vocês, se esforçando, eu preciso que vocês vejam essa aula e façam um pequeno resumo do que você entendeu da aula, tá bom? E me entrega na próxima aula. Como eu tô fazendo o vídeo agora não, já vem desde cedo que eu tô fazendo esse vídeo, tentando refazer esse vídeo, então pode me entregar até na próxima aula, que é na sexta-feira. Então, fique com Deus e espero que tenham gostado. Vai ter uma lista também no Galileu, onde vocês vão assinar essa lista como fosse a lista de presença, tá bom? Muitíssimo obrigada.